Olá, seja muito bem-vindo ao canal Explorador dos Saberes. Hoje vamos falar sobre algo que muitos de vocês têm problemas. Deixe-me fazer uma pergunta. Você já teve dificuldade para encontrar assuntos para conversar com aquela pessoa que você admira? Já experimentou aquela situação onde seu cérebro simplesmente congelou e você acaba em um longo e constrangedor silêncio? Pois é, quero compartilhar com você ensinamentos utilizados por galãs como George Clooney e que certamente deixarão você preparado para enfrentar qualquer conversa com qualquer pessoa. Então, vamos aprender o que os galãs utilizam para conseguir iniciar e manter uma conversa com a pessoa de interesse, criando sempre um clima agradável e leve. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos incríveis. Sem mais delongas, vamos para o assunto. Para facilitar, lembre-se da palavra FORD. Essa sigla resume os temas que você deve explorar quando buscar iniciar uma conversa. Vamos a eles. O primeiro tema é família. Todo mundo tem algum tipo de família e eles são uma parte integral de nossas vidas. São eles os primeiros que conhecemos e geralmente estão em um lugar especial em nossos corações. Além disto, estudos têm demonstrado repetidamente que quando as pessoas compartilham assuntos relacionados à família com estranhos, elas se sentem significativamente mais próximas. Agora, o principal problema ao falar sobre esse assunto é que às vezes pode parecer estranho se você perguntar a alguém sobre sua família logo de cara. Então, o que você precisa fazer é direcionar a conversa de forma que o assunto da família surja naturalmente. Aqui estão duas maneiras de fazer isto. A primeira é falar sobre sua própria família. Digamos, por exemplo, que você está em uma festa e está conversando com uma pessoa. Então você percebe um cara ali que lembre seu irmão mais velho que é sempre energético e não tem medo de se soltar. Pronto, você já tem um comentário a fazer e um bom início de conversa. O assunto da vez será irmãos mais velhos. Assim você direciona a conversa para a família e também toma a iniciativa de se abrir primeiro. Isso dá a ela a oportunidade de falar sobre seus irmãos sem precisar estar na defensiva. E no caso dela não ter irmãos, você direcionará a conversa para a falta que isto faz e assim por diante. A segunda maneira de fazer alguém falar sobre sua família é usando frases desconexas. Basicamente, são suposições que você faz sobre alguém. Por exemplo, digamos que você conheça alguém em um bar. Você pode dizer algo: você parece vir de uma família grande. Veja que com essa afirmação você consegue duas coisas: criar um senso de curiosidade, levando a perguntas como: por que você acha que venho de uma família grande? E também faz com que o ouvinte corrija sua afirmação, no caso de não vir de uma família grande. Ou talvez eles venham de uma família grande e entrem em detalhes sobre isso. De todo modo, utilize sempre perguntas que instiguem as pessoas a responderem além do sim e do não. Isto fará com que a conversa flua e o assunto nunca acabe. Segundo tópico. Ocupação. Dizem que 45% de nossas vidas são dedicados à nossa ocupação, seja na escola ou no trabalho. De qualquer forma, esse tema é definitivamente uma parte importante de nossas vidas. Portanto, falar sobre a ocupação de alguém pode ser considerado uma conversa superficial. Você provavelmente já ouviu perguntas como: qual é o seu curso? Ou o que você faz? Dezenas de vezes. Contudo, a chave para falar sobre a ocupação é não se deter nessas perguntas superficiais. Em vez disso, mergulhar rapidamente em uma conversa mais profunda. Por exemplo, digamos que você esteja em um encontro e pergunte a ela qual é a profissão dela. Ela diz: sou professora. Muitas pessoas cometem o seguinte erro. Após a primeira resposta, continuam a fazer perguntas em forma de interrogatório, tipo: qual matéria você leciona? Em qual escola você ensina? Quantos anos têm os seus alunos? Ocorre que quando você faz pergunta atrás de pergunta, você entra no que é chamado de modo entrevista, o que é muito desconfortável para o ouvinte. O que você quer fazer, em vez disso, é adicionar um comentário antes de fazer outra pergunta. Por exemplo, digamos que ela diga: sou professora. Você poderia dizer algo como: nossa, sabe, quando eu era mais jovem, sempre quis ser professor. Há algo em inspirar os outros que é muito gratificante
gratificante. Perceba que ao dizer algo assim, você está adicionando um pouco do que você sente sobre a ocupação dela antes de fazer a próxima pergunta. Isso leva a tópicos significativamente mais profundos do que apenas perguntar em qual escola você trabalha. Na verdade, quando conhecemos um estranho, falar sobre ocupações em primeiro lugar geralmente é a melhor aposta. Isso ocorre porque dos 4 tópicos, a ocupação é a mais falada e as pessoas se sentem extremamente à vontade para falar sobre isso. O próximo tópico é a recreação. Todos temos algum tipo de atividade recreativa. Pode ser um interesse, um hobby ou, às vezes, até algo que são apaixonados. Semelhante a falar sobre a ocupação, você quer iniciar fazendo perguntas superficiais e, após, adicionar comentários às respostas. Uma maneira fácil de levar a conversa para o tópico recreação é simplesmente perguntar o que você gosta de fazer. Sim, eu sei que é clichê, mas funciona muito bem. Falar sobre esse tema, às vezes, pode ser um pouco mais difícil do que falar sobre a ocupação, porque muitas ocasiões você conhecerá alguém que gosta de fazer algo que você não sabe nada sobre. Mas não se preocupe, porque nesses casos, tudo o que você precisa fazer é abordar a conversa com a seguinte mentalidade: por que essa atividade é tão empolgante para ela ou ele? Digamos, por exemplo, que você conheça alguém que lhe diga que gosta de escalada e você nunca fez isso antes. Você poderia dizer algo como: nossa, legal, sempre achei escalada um esporte interessante. Por que você gosta tanto disso? Perguntas como essas realmente fazem a outra pessoa sentir que está sendo ouvida. Elas também permitem que a outra pessoa mergulhe profundamente em um assunto que gosta e explique por que ela desfruta tanto de sua atividade recreativa. Lembre, é sempre mais fácil manter uma conversa fluindo com o outro falando do que ele ou ela gosta. Por fim, o último tópico é o mais poderoso para se conversar com alguém. A letra D de Ford faz referência à palavra dream, que traduzida para o português quer dizer sonho. E conversar sobre sonhos não é difícil. Isto porque todos nós temos um sonho que estamos perseguindo ou que desejamos poder perseguir. Um primeiro passo importante é mostrar que você apoia os sonhos de alguém. Se você fizer isto, essa pessoa passará a ter uma imagem muito positiva de você. Contudo, os sonhos muitas vezes são as coisas mais difíceis de fazer as pessoas se abrirem, e é por isso que é o último dos 4 tópicos. Para você tocar neste assunto com sucesso, você precisa ter construído uma boa conexão anteriormente, só assim você obterá respostas realmente significativas. Então vou compartilhar com vocês 2 estratégias para redirecionar a conversa para os sonhos. Número 1. Após descobrir a atividade recreativa da pessoa e esgotar este assunto, você pode questionar se a pessoa pretende fazer daquela recreação algo profissional. Então, se você descobre que a pessoa gosta de desenhar, você pode perguntar se ela tem interesse em se tornar uma artista um dia. Agora, a segunda maneira, e a minha favorita de fazer alguém se abrir sobre seus sonhos, é falar sobre a visão geral. O que isso significa? Bem, às vezes, quando estou conversando com alguém, eu apenas olho para o céu noturno e digo algo como: sinto que nossas vidas têm mais significado do que apenas trabalhar das 9 às 5. E então pergunto: você já sonhou em realizar algo maior do que está fazendo agora? Sim, é bem clichê, mas novamente funciona. Isso redireciona a conversa para os sonhos, como também funciona perguntas como: qual é a coisa que você quer fazer antes de partir? Estas perguntas são abertas o suficiente para fazer com que a pessoa compartilhe algo pessoal e você tenha a oportunidade de comentar e manter o assunto na mesa. Por fim, é importante saber que para que a conversa ocorra e os tópicos acima funcionem, você deve estar em um ambiente propício para conversar. É muito comum as pessoas falharem nas tentativas de conversa por conta do ambiente ruim. O calor e a música alta, por exemplo, vão sempre atrapalhar uma boa conversa. Portanto, escolha bem os ambientes. Então é isso, caros exploradores. Acredito que explorando os tópicos acima, você vai conseguir se dar bem na próxima vez que tentar conversar com aquela moça ou aquele rapaz que você tanto tem interesse. E assim, chegamos ao final de mais esta jornada. Antes de nos despedirmos, gostaria de reforçar o convite para deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.